Afinal, o que foi a Guerra do Paraguai? Na segunda metade do século XIX, Brasil e Argentina dominavam a economia na América do Sul. Mas o Paraguai tinha problemas. Isolado geograficamente, buscava uma saída para o mar, com a intenção de fortalecer o comércio, e disputava a fronteira de territórios com brasileiros e argentinos. O Paraguai, no entanto, tinha um aliado, o Uruguai, cujo governo era comandado pelo Partido Blanco, que prometia aos paraguaios a livre navegação pelos seus rios até o mar. Mas em 1864, o Brasil invade o Uruguai para colocar Venâncio Flores, do Partido Colorado, no poder, com o apoio da Argentina. Solano Lopes, um misto de presidente e ditador do Paraguai, acha que os planos de expansão de seu país estão ameaçados e resolve agir. Inicialmente, ele aprisiona o navio brasileiro Marquês de Olinda, que leva o futuro presidente da província de Mato Grosso. O barco seria incorporado à frota paraguaia e todas as pessoas a bordo morreriam na prisão. Em seguida, invade algumas cidades do Mato Grosso e declara guerra ao Brasil. Alguns meses depois, invade a cidade de Corrientes, na Argentina, e também declara guerra. A reação não demora. Em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinam o Tratado da Tríplice Aliança e se unem contra o Paraguai, que, no entanto, tinha um exército bem mais numeroso. O Brasil é obrigado a fazer campanhas de recrutamento e surgem os Voluntários da Pátria, formado por alistados que ganhavam recompensas financeiras, enquanto os escravos ganhavam apenas a carta de alforria. As mulheres também eram recrutadas e cuidavam de milhares de soldados nas enfermarias, mas eram tratadas de forma discriminatória e a maioria recebia apenas meia ração de comida por dia. O primeiro grande confronto é a Batalha do Riachuelo. A Esquadra Nacional, comandada pelo almirante Barroso, bloqueia o Rio Paraná. Os paraguaios aparecem com 8 barcos, incluindo o brasileiro Marquês de Olinda, e muito sangue é derramado. Mais de 400 mortos só num dia. Mas a frota brasileira acaba destruindo os barcos paraguaios e passa a controlar as saídas para o mar no Rio da Prata. Os combates se intensificam no Rio Grande do Sul e Dom Pedro II se encontra com os presidentes do Uruguai e da Argentina. A cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, também é invadida e os moradores fogem, mas as tropas brasileiras usam uma estratégia diferente para libertá-la. Bloqueiam as estradas e esperam a alimentação acabar. Um fato curioso é que, ainda que não houvesse alimentos na cidade, havia uma fartura de bebidas, pois Uruguaiana era um entreposto alfandegário. Grande parte dos capturados passa a integrar os exércitos do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Aos poucos, as forças aliadas, comandadas pelo general brasileiro Manuel Luiz Osório, começam a invadir o Paraguai. A Batalha de Tuiuti é a mais sangrenta da história da América do Sul. Em pouco mais de 6 horas, 8.000 mortos e cerca de 12.000 feridos, a maioria paraguaios. A guerra parecia ganha para a Tríplice Aliança e 20.000 soldados partem para cima de 5.000 paraguaios em Curupaiti. Mesmo em menor número, as tropas de Solano Lopes massacram os aliados, que não superam o terreno pantanoso da região. A maioria dos argentinos e uruguaios abandonam a guerra, mas os brasileiros continuam e passam a conviver com outros inimigos: o frio, a fome e as doenças, que matariam muito mais pessoas do que as mortes em combate durante toda a guerra. Desorientados, perdidos na selva, os brasileiros só reagem quando Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, assume o comando
e começa a treinar os soldados, melhorando as condições de higiene e usando técnicas inovadoras. O objetivo era conquistar a fortaleza de Humaitá, um reduto paraguaio muito difícil de ser penetrado. Ele faz um cerco e corta as comunicações. Toma posse de Humaitá e vence 3 batalhas seguidas antes de invadir Assunção, capital do Paraguai. Para Caxias, a guerra estava terminada e era só uma questão de tempo capturar Solano Lopes, já que o exército paraguaio havia sido praticamente exterminado. Ele volta para o Brasil, mas o Conde de, genro de Dom Pedro II, assume o comando com sangue nos olhos. Na Batalha de Acosta Nhu, 20.000 soldados massacram um exército de 6.000 paraguaios, formado por idosos e crianças. Só em março de 1870, Solano Lopes seria morto por uma patrulha brasileira. Mas é bom lembrar que nessa guerra, todo mundo saiu perdendo.